Salvador Jesus Cristo, aleluia. Amados irmãos, eu quero convidar a amada igreja para mais uma vez abrirmos nossas Bíblias. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar o povo de Deus para meditarmos na palavra de Deus. Amém. Queridos, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, nos diz a palavra de Deus: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Deus Altíssimo, aqui estamos na Tua santa presença, nesta oportunidade, Senhor, junto com o Teu povo, neste culto, neste domingo à tarde, para engrandecermos o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, te agradecer pela maior bênção, a bênção da nossa salvação, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos prepara, Senhor, para o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória, e então por toda a eternidade, louvando o Teu nome para todo sempre. Amém? Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Ó Senhor. Deus para nós nessa tarde, contida na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. O apóstolo João, ele faz uma declaração. Ele diz: vede quão grande caridade, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido o Pai, que agora fôssemos feitos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, Seu Filho amado, através da obra redentora que Jesus Cristo veio fazer na face da terra. Ele veio
como Filho do Deus Altíssimo, em forma de homem, trazendo a mensagem salvadora. A graça de Deus, como diz Paulo a Tito, se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Esta salvação quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção é o próprio homem, quando se distancia da graça de Deus. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para buscar e salvar toda a humanidade. O Senhor Jesus, Ele não veio buscar somente os ricos, ou somente os pobres, ou somente os da alta sociedade, ou os que também não são importantes na sociedade. Para Deus isso não vale nada. O que vale é o amor de Deus, a graça de Deus, que veio buscar todo homem, todo aquele que pecou. A Bíblia mostra que todos pecaram e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Todos pecaram, seja rico, o rico pecou, o pobre pecou, o famoso pecou, aquele que não é famoso, que não tem fama, também pecou. Irmãos, Jesus veio salvar a todos. O inimigo é que fica colocando isso na cabeça das pessoas, querendo desviar as pessoas de Deus. Mas Jesus, Ele ama a todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoas. Quem se priva da graça de Deus é o próprio homem. Precisamos nos achegar para Deus. Jesus já fez uma obra redentora para nos salvar. O Senhor Jesus, Ele veio buscar todo aquele que se havia perdido. O mais vil pecador, aquela pessoa que vivia errante, fazendo coisas desagradáveis a Deus, mas se ele se arrepender, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todos nós necessitamos da graça salvadora de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus que Jesus veio trazer a toda a humanidade. Então temos que agradecer a Deus pela maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, o perdão dos nossos pecados, através do Senhor Jesus Cristo, os nossos nomes escritos no livro da vida. E é muito importante dizer, é muito importante ressaltar que nós não somos merecedores de receber essa salvação, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Apesar de não merecermos, a graça de Deus nos alcançou. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça de Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vede, diz a palavra de Deus, quão grande amor, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, oh aleluia, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso tudo através do sacrifício que Jesus veio fazer. Ele não cometeu pecado, Jesus era perfeito, varão perfeito, aprovado em palavras e em obras. Jesus não pecou nem em atitudes, nem em palavras. Ele sempre agradou a Deus o Pai em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Varão perfeito, Jesus Cristo, perfeito Jesus, aleluia, aprovado em todas as coisas, aprovado em palavras, aprovado em obras, mas tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, derramando sangue remidor para perdoar os nossos pecados. Amém, irmãos? Aleluia. Só basta agora o homem, quando eu falo homem, a mulher está incluída, o gênero humano, né? Toda a humanidade, basta agora a humanidade receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Podem existir muitos filósofos do mundo, pessoas de muita inteligência, pessoas que transmitam até mesmo muitos ensinamentos, muitos mestres, mas nenhum deles salva. Só quem salva é Jesus Cristo, o unigênito Filho do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, diz o apóstolo João, agora somos filhos de Deus, recebendo a salvação, o perdão,
na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos dizer: amados, agora somos filhos de Deus. Como eu já disse, não por mérito, não por merecimento, mas pela infinita graça, pela infinita misericórdia do Deus Altíssimo. Agora podemos dizer: amados, agora somos filhos de Deus. O mundo não entende, o mundo não compreende, né? Porque na verdade o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, amém, irmãos? Não sabemos ainda como havemos de ser, e muitos perguntam: como será a glória do nosso corpo, né? Um corpo glorioso, porque a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos trasladados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele transmite essa mensagem do arrebatamento da igreja. Embora que alguns não creiam, mas está registrado na palavra de Deus. Eu gostaria até de fazer menção com a amada igreja. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. É bom nós registrarmos o que está escrito na palavra de Deus, fundamentar a pregação na palavra de Deus, porque a pregação é da palavra de Deus. A pregação não é nossa, é de Deus. Amém, irmãos? É Deus enviando a pregação da salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e a igreja, nós ficamos com essa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, mas também que é um grande mérito, é um grande privilégio para nós. Nós não somos merecedores, mas Deus nos deu esse privilégio de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. E o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dizendo: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Glória a Deus. Amados irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 em diante, acerca da ressurreição e da vinda de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. Nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, está registrado na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão, pois, os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E aqui é muito importante que o apóstolo Paulo, ele não está falando dele mesmo.
Quando o apóstolo Paulo ele dava um conselho dele mesmo, ele dizia assim: digo eu e não o Senhor. Aí ele dava um conselho dele mesmo. Mas quando era a palavra do Senhor, vindo da revelação direta do Deus Altíssimo para a igreja, versículo de número 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, o que está escrito: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso equivale a que o profeta no Antigo Testamento dizia: assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Assim diz o Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo dizendo para a amada igreja: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pela palavra do Senhor. Então, meus queridos, a nossa parte é ficarmos firmes na rocha que é Jesus, não deixar que nada venha nos entristecer, porque o inimigo ele usa de muitos subterfúgios para querer tirar o ânimo até mesmo daqueles que já são salvos na pessoa de Jesus. Não podemos dar lugar a esta arma do inimigo chamada desânimo. Está repreendido no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se fortaleça no Senhor, amém? A cada dia peça a ajuda do Espírito Santo para nos firmar mais na rocha que é Jesus. Não olhar para a direita, não desviar para a direita, não desviar para a esquerda, nem tampouco olhar para trás, mas olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, acabamos de fazer menção agora na palavra de Deus, o que está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Os irmãos que estão aqui, quiserem meditar em casa novamente, os que estão ouvindo a mensagem, né, pela rede social, pelo YouTube, pode meditar na palavra de Deus novamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, amém, irmãos? Amados, 1 João capítulo 3 agora, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, a Jesus Cristo, porque assim como é, o veremos, amém, irmãos? A Bíblia revela que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Para que a igreja receba a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa de justiça, a qual nos dará o justo juiz, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa, oh aleluia, a qual me dará o justo juiz, aleluia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda, glória a Deus, aleluia. Para que receber essa coroa de glória, para entrar nos céus, nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso, aleluia. Como será esse corpo, pastor? A Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto como havemos de ser, mas sabemos que, diz a palavra de Deus, que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E como é que Jesus ressuscitou e voltou para os céus? Ele voltou para os céus em glória, amém, irmãos? Aquele corpo terreno que Jesus tinha aqui na terra
foi quando ele estava aqui conosco. Ele voltou para os céus em glória. E os detalhes desse corpo em glória, pastor, como serão os detalhes? Quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Oh, aleluia! É o que está escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos? Ainda diz mais, versículo 3, 1 João capítulo 3, versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém, irmãos? Da mesma forma que Jesus esteve aqui na face da terra, fazendo a obra de Deus, ele veio em forma de homem. Por que ele veio em forma de homem? Para mostrar que nós podemos vencer como ele venceu. Aleluia. Jesus disse: amados, escrevendo para os discípulos: no mundo tereis aflições. Não é que nós não passamos por lutas e aflições, passamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ele continuou dizendo: mas tende bom ânimo. Oh, aleluia. Ou seja, não desanime, creia a cada dia mais e mais em Deus. Ele diz: crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Amém, irmãos? E Jesus disse mais: e se eu for e vos preparar lugar, João capítulo 14, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Jesus já veio, amada igreja. Ele já fez a obra redentora, a obra salvadora na face da terra. Ele morreu pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramou sangue remidor, que deixa as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve, perdoando os nossos pecados, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: ele não está morto, ele não está pendurado no madeiro, não está pendurado no crucifixo, ele já ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e um dia ele voltará para nos buscar. Glória a Deus. Então diz a palavra: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele, Jesus, é puro. Amém, irmãos? Buscar cada dia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, viver uma vida em oração, consagração, jejuando, buscando a cada dia a fortaleza do Senhor, meditando na palavra de Deus, como diz o salmista: bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Oh, aleluia! Receberá a bênção do Senhor, porque a palavra de Deus vai nos ensinar todas as coisas. Vamos voltar para a palavra de Deus. O homem fica inventando muitas religiões, muitas soluções, muitos pensamentos, muitas filosofias que não vão levar a nada. Jesus Salvador, bendito, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. E Ele nos ensinou a meditar na Sua palavra, guardar a Sua palavra, obedecer a Sua palavra. Não é somente ouvir, não é somente pregar, mas é viver a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus no meio da sua família, porque a nossa família é a primeira congregação. É o primeiro lugar onde nós temos um bom testemunho, é na nossa casa, é no meio dos nossos entes queridos. Na sua família, na nossa família, estamos ali convivendo com pessoas que nos conhecem dia após dia. Vamos dar bom testemunho, começando pela nossa casa, na nossa vizinhança, as pessoas ao nosso redor, no nosso emprego, nos lugares onde nós trabalhamos, onde nós passamos, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Aleluia, glória a Deus. Firmados na rocha eterna que é Jesus, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. E quem vai nos ajudar a entrar no céu? O Espírito Santo de Deus, nos ajudando a ficar firme na rocha que é Jesus, porque diz a palavra: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele, Jesus, é puro. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus ainda: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade.
A iniquidade, irmãos, é o pecado cometido reiteradas vezes, porque o homem, ele foi chamado para o arrependimento, e se ele agora entrega a vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ainda que o mundo não queira acreditar, comece a dar bom testemunho para que as pessoas vejam que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar que nós sabemos que Deus já nos perdoou, mas as pessoas querem ver o testemunho da transformação da nossa vida. O apóstolo Pedro diz isso: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e experimenteis o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não importa que alguém duvide, o que importa é que Jesus reina em nós, amém? Habita em nós, e que nós possamos mostrar isso através das nossas atitudes, através das nossas ações, através de tudo que nós vivemos, do que falamos e daquilo que nós praticamos. Que Jesus esteja presente nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, presente nas nossas ações, e o nome do Deus Altíssimo seja glorificado, e nós sejamos firmados na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus, amém, irmãos? E a palavra diz: e bem sabeis que Ele, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus Cristo, não há pecado. Oh, aleluia! Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus Cristo, não há pecado. Apesar que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas doenças, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, mas eram nossas, não era de Jesus. Ele levou sobre si o peso do pecado da humanidade, não era dele. Ele nos substituiu na cruz do Calvário por amor. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este. Às vezes, irmãos, os servos de Deus, as servas de Deus, passam por algumas lutas, algumas provações. Nós participamos da convenção, ouvindo os obreiros de Deus em todo o campo, trazendo testemunhos de como Deus tem dado vitória. Mesmo nessa pandemia que passou agora em 2020, tantas provas, tantas lutas, e Deus dando vitória ao seu povo. E as provas, as lutas são grandes, verdadeiramente são. Mas o Senhor Jesus Cristo não tem nos deixado só. E eu quero lembrar para a igreja que ninguém sofreu mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, e sem merecer. Jesus sofreu em nosso lugar, padeceu em nosso lugar e sem merecer sofrer, porque, como eu já disse aqui os irmãos, Jesus sendo santo, Jesus sendo perfeito, aprovado em palavras e em obras, mas ele sofreu no meio dos transgressores pelos nossos pecados, foi crucificado, sofreu morte de maldição, morte de cruz, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, o apóstolo João, amém? 1 João capítulo 3, versículo 5, para finalizarmos a palavra de Deus. E bem sabeis que Ele, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus Cristo, não há pecado. Amém, irmãos? Mas pastor, Jesus deixou os céus, a sua glória, para padecer no nosso lugar,
Lembre-se que este foi o plano de Deus para a salvação da humanidade. O texto áureo da Bíblia diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus. Só resta a você, meu amigo, crê em Jesus. Pare de colocar dificuldade, pare de colocar tanta desculpa, pare de olhar para o homem, pare de olhar para A, B ou C. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? E diz a palavra de Deus: e bem sabeis que Ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também Ele é puro. Que o Deus Altíssimo continue nos fortalecendo, nos corroborando com a unção, com o poder, com a sabedoria, com a virtude do Espírito Santo, nos firmando na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos estaremos com Cristo para sempre na glória. Amém? Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com a amada igreja, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus.